Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1. Hoy es nuestra primera clase de Clínica, en realidad es la primera clase plus de tercera era de Clínica 1. Nosotros hoy vamos a agregar algunos conocimientos que sí o sí pueden entrar ahí en las preguntas de los orales, fundamentalmente de los orales. Los escritos puede entrar, puede, pero es un poquito más difícil de entrar. Pero sí o sí en los orales, eso entra. Entonces, presta bastante atención porque está una clase sumamente cortita, bien sencilla y bien resumida. Entonces, vamos a compartir el power y ahí vamos a empezar con nuestra clase plus de tercera era. Bueno, como siempre, sí, esa clase es bien puntual. Si las clases plus nosotros siempre hacemos bien puntuales para que sí o sí nosotros vamos directamente después de conocer los temas, vamos directamente a los puntos que entran en los orales. Y sí o sí eso entra en el oral. Vamos a empezar entonces por angina de Ludwig. ¿Qué es angina de Ludwig? Es esa patología, esa enfermedad infecto-inflamatória, ¿sí? Que genera, por ejemplo, ese flemón que se da generalmente en la región acá del piso de la boca, ¿sí? Miren esa imagen y graben, porque sí o sí, eso es una pregunta que siempre entra en los orales, o en la mayoría de las veces en los orales se pregunta qué es la angina de Ludwig y muchas de las veces no tenemos ni idea de qué es, pero angina de Ludwig es básicamente, para definir, es un proceso infecto-inflamatorio del piso de la boca. Es sumamente grave y mortal. ¿Por qué es sumamente grave y mortal? Miren esa imagen acá de la mujer anciana acá que tenemos. No es una inflamación que se forma um abscesso que é bem localizado. Nesse caso de angina de Ludwig, essa enfermidade que generalmente vem a partir de uma extração dental, essa inflamação não hace um abscesso acá, uma pelotita bem redondeada. Lo que vai haciendo es que empieza a inflamar, a infeccionar, ¿sí? O sea, empieza a inflamar las diversas camadas, diversos grupos musculares que va descendiendo, o sea, empieza acá en las encías, cuando se extrae el diente, y después va descendiendo. Y ese proceso que va descendiendo las camadas más profundas de los músculos, va produciendo eso que nosotros vamos a llamar de angina de Ludwig. ¿Por qué es tan grave? Porque es como yo hablé. No es localizado, no es como si fuera, por ejemplo, un pus ahí, un absceso que tenemos muchas de las veces. Yo ya vi que las personas tienen alrededor del diente, que es bien localizado. Eso es un absceso que queda entre los músculos, o sea, entre las fibras musculares. Y entonces eso es difícil de drenar. O sea, no es solamente llegar acá y punzar y drenar, porque como está en diferentes camadas, eso quería decir que está en diferentes camadas, nosotros vamos siempre dejar ahí un poquito de pus. Entonces, es un proceso infecto-inflamatorio. Ocurre una celulitis séptica generalizada ubicada en la región submandibular de origen dental, o sea, empieza por una extracción generalmente. Las extracciones muchas de las veces por estarem em um ambiente que tem polibactérias, ou seja, muitas bactérias, muitas das vezes suele ocorrer que, é raro, pero suele ocorrer que ingressa uma bactéria aí por essa puerta de entrada que o odontólogo hizo e então se infecciona e pode generar essa enfermedade gravíssima. Generalmente, ¿qué pasa? Es como hablamos antes, es la imagen propiamente dicha. El pus empieza a invadir la cara, cuello, vías respiratórias e hasta mesmo pulmones. Pero es importante, muy importante, recordar que es gravíssima e mortal. Si nosotros no actuamos de manera rápida nesse paciente, el paciente puede, en poucas horas ou dias, evolucionar hacia la muerte, hasta la muerte. ¿Cuál es el punto? Ya vi una angina de Ludwig acá en el hospital, pero acá en mi ciudad, pero que no estaba tan evolucionado. Pero ¿cuál es el punto? En los estadios iniciales, generalmente, el absceso es localizado y después va infiltrando. Entonces, inicialmente, nosotros vamos a tener un proceso más local, pero que no produce tantos signos y síntomas sistémicos. Con el pasar, con la evolución de esa enfermedad, nosotros tenemos una clínica que es sistémica. ¿Cuál es la clínica sistémica de una inflamación? Generalmente es fiebre elevada, leucocitosis, paciente já vai começar a ter
ter alterações aí, por exemplo, por la fiebre, o síndrome febril. Então, temos sempre que nos acordar que a clínica vai estar relacionada, además de um abscesso acá que nós podemos visualizar, vai estar relacionada com os signos e sintomas, com o síndrome febril propriamente dito. Então, vamos ter fiebre elevada, generalmente é uma febre que é maior de, iba a decir depois, pero é maior de 38 graus, dolor, eritema local, a piel vai estar enrojecida, dificuldade para falar e tragar. ¿Por que tem dificuldade para falar e tragar? Porque justamente é um abscesso que não queda localizado, vai infiltrando a las camadas mais profundas de los músculos e então se vai produzindo essa enfermidade que é gravíssima. Outro ponto muito importante, pus, espio. Então, generalmente é polimicrobiana. E generalmente, quando é polimicrobiana, temos anaeróbios. E os anaeróbios, como já sabemos, são gérmenes muito potentes, muito fortes, que nós temos que interactuar com antibióticos característicos para esse tipo de germe. Qual é o ponto? Tratamento. Que se pergunta de todo isso de angina de Ludwig? Que é e como se trata? Como que se trata? Primeiro, ante um paciente que tem essa resposta inflamatória sistêmica, generalmente tem um NARCIRS por conta dessa inflamação acá, nós vamos ter que internar esse paciente. Sim? Vamos dar corticoide para diminuir essa inflamação. O antibiótico, justamente, vamos cobrir gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. E o tratamento que vamos fazer acá é o drenaje quirúrgico do abscesso. Ou seja, o paciente vai à cirurgia, vai ser uma anestesia generalmente general, essa anestesia, e então vai ser hecho la drenaje quirúrgica do abscesso, que é onde empieza a drenar, se abre acá uma via de entrada, ou seja, se hace um corte acá, e então se empieza a drenar dissecando as camadas musculares. Então, é sumamente importante. O tratamento há que internar o paciente, obviamente que plano de hidratação parenteral, monitoreio oxígeno em vias, corticoide para diminuir a inflamação, antibiótico e drenaje quirúrgico do abscesso são os pontos mais importantes do tratamento. Então, se vamos nos acordar de uma cosita, paciente vem com um antecedente que extraiu um dente, que hizo a extração de um dente há alguns dias, por exemplo, 3, 4, 5 dias, e vem com essa tumoración acá, en el piso acá de la boca, en el cuello, básicamente. Muchos refieren que tiene un trozo acá en el cuello, pero básicamente eso es sumamente, solo de mirar já é inflamatório porque está enrojecido, provavelmente se ponemos a mão aí está caliente e produz dolor. Então, sempre acordar que o paciente vem com o antecedente e vem também com a clínica bem florida de síndrome infeccioso. Bueno, angina de Ludwig es eso que nosotros teníamos para hablar de una manera bien resumida y bien sencilla, y es eso lo que se pregunta en los horarios. Otra cosita que se pregunta mucho en los horarios, reposición volémica en pacientes con hemorragia digestiva. Siempre cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, monitoreo oxígeno y vías, independente de cuánto perdió. ¿Por qué? Porque ese paciente que está con hemorragia digestiva, por más que perdió poco hasta el momento de la consulta, puede evolucionar ese cuadro y perder aún más líquidos, o sea, perder volemia. Qual é o ponto? Temos que saber a classificação do choque hipovolêmico. Sí ou sí, isso já vimos em las classes de cardio, pero é sumamente importante recordar os 4 graus que temos do choque hipovolêmico, porque isso é pergunta. Bueno, como nós vamos a classificar o paciente com choque hemorrágico ou choque hipovolêmico? Temos 4 graus. Esses graus variam de acordo à pérdida de volêmia que o paciente tuvo, ou seja, a pérdida sanguínea. Bueno, grado 1 y grado 2, generalmente, y presten atención a eso, generalmente los mecanismos de compensación de esa pérdida de volemia, generalmente los mecanismos de compensación consiguen compensar esa pérdida de sangre. O sea, el grado 1 es una pérdida sanguínea de hasta 750 mililitros, o 15% de la volemia normal del paciente, y el grado 2 de 750 mililitros hasta 1,5 litros de sangre, o sea, 15 a 30% de volemia perdida.
Hasta acá, generalmente os mecanismos compensatórios conseguem compensar essa pérdida. Quais são os mecanismos compensatórios principais? Uma é a regulação da retenção de sódio e água por el riñón, sistema renina-angiotensina-aldosterona, e o outro são os vasoreceptores que, quando veem que a pressão, a tensão arterial está diminuída, começam a contracção por la liberação de catecolaminas, começa a contracção de los vasos, e então intentam aumentar a pressão arterial para aumentar a perfusão de los órgãos. Básicamente, nosotros tenemos que nos acordar de eso. 4 grados del choque hemorrágico, grado 1 y grado 2, generalmente son los mecanismos de compensación de nuestro cuerpo, generalmente consiguen compensar. Pero cuando llega a una pérdida de más de 1,5 litros hasta 2 litros o más de 2 litros de sangre, nuestro cuerpo não consegue compensar essa perda tão grande, porque miren, é casi 50% da volemia, então o corpo não consegue compensar tanto essa perda, e então aí sim empieza a aparecer os signos vitais alterados e temos que abrir o olho, porque temos que expandir esse paciente, generalmente grado 3 e grado 4, nós vamos necessitar transfusões. Qual é o ponto, então, mais importante? Sim, os pontos mais importantes, porque esse é sumamente es bien puntual acá y generalmente es pregunta. Grado 1 é pérdida de 15% da volemia, grado 2, 15 a 30, grado 3, 30 a 40% e grado 4, mais de 40, maior ou igual a 40% da perda de volemia. Bueno, signos vitales. El pulso, generalmente en grado 1 y grado 2, está normal. Máximo, sí puede haber un ataque cardíaco leve. También acordar que el pulso puede estar alterado por cuenta del factor psicológico. Imaginen, yo estoy viendo mi sangre, estoy vomitando sangre, por ejemplo. Eu vejo isso e já me preocupo, então já libera catecolaminas e aí eu quedo mais estressado. Então, o componente emocional pode alterar a frequência cardíaca. Pero básicamente, o importante acá é que a frequência cardíaca generalmente está entre 60 e 80, ¿sí? Em grado 3 e grado 4, a frequência cardíaca já aumenta. Grado 3 vai hasta uns 120 latidos por minuto e grado 4, 140 ou mais. Pressão arterial, como já havíamos dito, em grado 1 e grado 2 está compensado, então a pressão arterial está normal. Grado 3, que já perdeu 30, 40% da volemia, diminuída, e grado 4, aún mais descendida. Las respirações, ou seja, a respiração por minuto do paciente, a frequência respiratória, generalmente, grado 1, normal, grado 2, de 20 a 30, 3, 30 a 40, e grado 4, generalmente, 30, 35 respirações por minuto. Porque, como estávamos falando, se temos uma hipoperfusão dos tecidos, nós temos uma menor chegada de oxígeno. Então, essa menor chegada de oxígeno aumenta a pressão de dióxido de carbono, e isso faz com que o paciente tenha que hiperventilar para tentar sacar esse dióxido de carbono e meter mais oxígeno. Então, é um mecanismo de compensação por conta dessa hipóxia tissular. E que é também sumamente importante. Además dos signos vitais, temos um signo bem característico, e isso eu quero que prestem bastante atenção. Temos a prova do relleno capilar. Que é a prova do relleno capilar? Vamos olhar, pressionamos o dedo do paciente e nós vamos segurar por 15 segundos, 20 aproximadamente, e soltamos. Mirem a velocidade como desde que estava pálido hasta empezar a enrojecer. Generalmente, o relleno capilar tarda hasta 5 segundos, é o valor normal, para sair dessa palidez para enrojecimento acá da punta da unha. De la uña, en realidad. Nosotros, cuando tenemos disminución de la volemia, tenemos un otro mecanismo compensatorio, que es la constricción periférica de los vasos. Entonces, el relleno capilar, como tiene vasoconstricción acá, porque nuestro cuerpo, por ser tan maravilloso y tan inteligente, trata de hacer vasoconstricción periférica para enviar la sangre hacia los órganos más nobles. Entonces, por conta de isso, por conta dessa vasoconstricção, chega menos sangue na periferia e o relleno capilar vai estar positivo, ou seja, vai tardar mais de 5 segundos para essa palidez sair e aparecer lá em enrojecimento. Basicamente isso. E, obviamente, que quanto maior a perda sanguínea, ou maior a perda de volemia, nós vamos ter um relleno capilar mais tardio, ou seja, de 7 segundos, 10 segundos, hasta 20 segundos, por exemplo. Diuresis, muito importante. A diuresis generalmente suele ser pergunta de exame, porque quando pergunta quais são os signos e sintomas de um paciente que está com choque hipovolêmico, nós nos olvidamos da diuresis. Pero por que é importante a diuresis?
La diuresis es la mejor analítica que nosotros vamos a ver de nuestro paciente colocando una sonda en él, porque si el paciente tiene una diuresis de 30 mililitros hora, nosotros vamos a estar, ok, ese perdió aproximadamente 750 mililitros de sangre. Se o paciente está com uma diuresis hora de 20 a 30 mililitros, opa, já está em grado 2 de choque hemorrágico. Se está entre 5 e 10 mililitros por hora, nós temos que pensar que o paciente perdeu 30% de la volemia e 30-40%, e grado 4 tem oliguria em uma hora. Ou seja, por que isso é importante? Porque, como nós já vimos, os parâmetros que são os signos vitais do paciente podem alterar por alguns outros fatores, como, por exemplo, o emocional. Pero a diuresis não está afetada principalmente por o fator emocional. Está afetada justamente porque se liga menos sangue por a artéria renal, filtra menos e então o riñón piensa lo siguiente, bueno, yo tengo menor volemia, las células juxtaglomerulares empiezan a activar, el sistema renina-angiotensina-aldosterona empieza a reter só de água, então se orina menos. ¿Por quê? Porque justamente isso, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, concentra mais a urina e orina menos. Então, quanto pior a perda da volemia, menor vai ser a diuresis do paciente. Isso é sumamente importante. Então, 30, 20, 30 e 5 a 10. E nos casos que o paciente já perdeu quase 50%, não orina nada. Bueno, o estado mental. Generalmente, grado 1 e grado 2, ¿sí? Suele estar normal ou levemente ansioso. Grado 3 e grado 4, aí sim empiezan as alterações mentais. Porque llega menos sangue al cerebro e então o paciente vai ter uma alteração de sua consciência. Vai estar generalmente confuso e em grado 4 vai estar letárgico, ou seja, tem menor, o nível de consciência está diminuído. Reemplazo de líquidos, então, já falamos do seguinte, grado 1, grado 2, cristalóides, Ringer lactato, solução fisiológica, e grado 3 e grado 4, quase sempre é necessário a transfusão sanguínea. Por isso que um paciente que vino com hemorragia digestiva, uma das analíticas que nós pedimos no laboratório é a respeito do sistema ABO e do RH, ou seja, vamos evaluar se é A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, tudo isso. Sistema ABO e RH do paciente. Tudo aqui hasta acá, isso é sumamente importante, é solamente um repasso, já havíamos visto isso em outra oportunidade, então vamos passar a la pancreatitis aguda. Bueno, nós já sabemos que a pancreatitis aguda é a inflamação do pâncreas, ou seja, ocorre basicamente uma autodigestão por conta de las enzimas pancreáticas. Em la pancreatitis aguda, teríamos vários critérios, sendo eles el de Ranson, Apache, el de Bissap, e nós teríamos que saber o seguinte, e também teríamos o de Baltasar. Teríamos que saber o seguinte, quando temos uma pancreatitis leve, moderada ou grave, uma pancreatitis aguda leve, moderada ou grave. Isso nós vimos em uma classificaçãozinha aí que eu puse, que eu saquei de Farreiras, pero agora nós vamos ver outra classificação, que é a classificação de Atlanta, que evalua o paciente de acordo a seu estado general e também se há falha multiorgânica ou não. Basicamente isso. Então, os critérios de Atlanta, basicamente, nos vão dizer se a pancreatitis aguda é leve, moderada ou severa. Então, vamos só passar e já volvemos para isso. Os critérios de Atlanta para a pancreatitis aguda é pancreatitis aguda leve, moderada ou grave. Pode perguntar o seguinte, nos horários, generalmente, suele perguntar, decime os critérios de Atlanta e vou ter que dizer que, basicamente, serve para evaluar quando uma pancreatitis é leve, moderada ou grave ou severa e quais são os critérios. Bueno, la leve, pancreatitis aguda leve. Se nós nos ponemos a pensar, as neuronas aí a pensar, leve quer dizer que generalmente não tem nenhuma afectação, assim que o paciente vai ter elevada mortalidade, certo? Certo. Os critérios de pancreatitis aguda leve é basicamente a ausência de insuficiência orgânica e a ausência de complicações locais ou sistêmicas. O pronóstico é excelente, o paciente generalmente vai a ser parte daqueles 80-90% das pancreatitis agudas que tem el ok, ou seja, que não vão evolucionar a la pancreatitis necrohemorrágica. Em câmbio, a pancreatitis aguda moderada são aqueles pacientes que vieram com uma insuficiência orgânica transitória, ou seja, ligaram ao consultório, ligaram à emergência, em realidade, e estava com uma insuficiência orgânica transitória e ou complicações locais ou sistêmicas sem insuficiência orgânica persistente, ou seja,
paciente vino com uma insuficiência orgânica, pero depois de 24, 48 horas, melhorou essa insuficiência. Tem baixa mortalidade. E o critério de Atlanta, que é de la pancreatite aguda grave, é basicamente quando o paciente vino, por exemplo, com insuficiência orgânica, pero que não melhorou depois das 48 horas. Esse paciente tem elevada mortalidade, elevada morbimortalidade. Então, nós volvemos acá para saber como nós sabemos que o paciente tem uma pancreatite aguda grave ou severa. E, por exemplo, quando o paciente tem signos e sintomas de falha orgânica, por exemplo, choque, a tensão arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercúrio, se, por exemplo, apresenta complicações sistêmicas, que isso vimos na classe, as complicações locais ou sistêmicas. Por exemplo, sistêmica, insuficiência pulmonar, quando a pressão arterial de oxígeno está menor ou igual a 60 milímetros de mercúrio, insuficiência renal, SID, a coagulação intravascular disseminada, e quando tem complicações locais, como transtorno metabólico, necroses, abscesso e pseudoquistes. Sempre quando nós temos um paciente que tenha essas características de falha multiorgânica, complicações sistêmicas ou locais, já temos que pensar que nosso paciente não é um paciente leve, é de moderado a grave, ¿sí? Sempre isso. Então, critérios de Atlanta é basicamente para dizer se esse paciente vai ter baixa mortalidade ou alta morbimortalidade. Basicamente, esses são os critérios de Atlanta. E o que se pergunta e como se pergunta é o seguinte: decimos os critérios de Atlanta, para que serve, ou seja, que é de la pancreatite aguda e como são. Basicamente, em resumo, é isso, é bem sencillo a coisa. Tudo aqui hasta acá, eu espero que sim, vamos tomar mais uma água, porque a garganta está seca e, como sempre, melhor uma pedra no caminho. Bueno, seguindo então, qualquer coisa, qualquer dúvida que tenhas, enviar um mensajito aí, todo tranque palanque. Vamos agora a um ponto bem específico, que é a respeito da diverticulitis. Sim, não falamos de uma cosita em la diverticulitis. Por que não falamos na classe? Para não quedar tão larga. Bueno, essa cosita que nós vamos falar, que é a classificação de Hinchey, isso. Classificação de Hinchey. Nós, o que temos que saber de isso é o seguinte: quando temos um paciente com diverticulitis, é a complicação, acordando que a diverticulitis é a complicação ou inflamação de um divertículo no intestino. Então, nós temos que saber que, de acordo à classificação de Hinchey vai ser o tratamento do paciente. ¿Sí? Generalmente, o que mais se pergunta é qual é a classificação de Hinchey de la diverticulitis. Isso é pergunta de oral, sim ou sim. Vão ver agora em clínica 1 e também em cirurgia. Sempre pergunta a classificação de Hinchey. Por quê? A classificação de Hinchey, sim, basicamente vamos dividir em 4 grados a diverticulitis, onde o grado 1, se nós vamos mirar agora acá o dibujito, onde o grado 1 é basicamente um abscesso ou flemão pericólico. O grado 2 é quando há um abscesso pélvico intraabdominal ou retroperitoneal. Grado 3 é quando há perfuração do divertículo com peritonitis purulenta generalizada. E grado 4 é quando sai a matéria fecal desde a luz do intestino e vai hacia o peritoneu. Ou seja, tem uma peritonitis estercorácea generalizada. ¿Sí? Qual é o ponto mais importante? Sí ou sí, isso há que se acordar. Classificação de Hinchey é para evaluar a gravidade da diverticulitis. ¿Sí? Por que é sumamente importante essa classificação? E é importante saber o seguinte: 1. Abscesso ou flemão pericólico. 2. Abscesso pélvico intraperitoneal ou retroperitoneal. 3. Peritonitis purulenta generalizada. E 4. Quando sai a matéria fecal, então se tem estercorácea. Essa palavra sempre é difícil para mim. E essa pergunta também em cirurgia. Por que é importante saber isso? 1, 2, ou 3 ou 4. ¿Sí? Porque justamente de acordo à classificação que está nosso paciente, vai ser o tratamento. E que é a pergunta, además de classificação de Hinchey, que sí ou sí é quase sempre ouro. Bueno, qual tratamento nós vamos fazer em nosso paciente de diverticulitis? Bueno, o paciente com Hinchey 1 e 2, como nós podemos ver e vamos razonar agora, todavia não se rompeu nada acá. O divertículo está inteiramente completo. Se solamente há um abscesso ou uma afectação, pero não rompeu a parede do intestino. Então, qual é o ponto? O tratamento vai ser a
antibiótico terapia parenteral, ¿sí? Observación de la evolución y punción o drenaje del absceso. Hinchey 1 y 2 va a ser antibiótico, observação e punção e drenagem do abscesso. Tratamento quirúrgico depois del período agudo. Hinchey 3 e Hinchey 4, miren uma cosita, vão atender a perforação. Hinchey 3 é mais leve que 4, porque el 4 nós não temos las heces en el peritoneo, pero obviamente vão a tratar os dois de la misma forma, porque há uma peritonitis generalizada. Bueno, Hinchey 3 e Hinchey 4, ou quando falha o tratamento conservador de Hinchey 1 e Hinchey 2. Esse é o tratamento conservador e o tratamento não conservador e a cirurgia. Qual é o ponto, então? Hinchey 1 e Hinchey 2, nós vamos utilizar observação, antibiótico, punção, drenagem e quirúrgico, e depois, se não funciona, quirúrgico em último caso, e se não funciona esse tratamento, nós vamos a o tratamento da cirurgia. Qual é a cirurgia que se hace? Se hace a limpeza por videolaparoscopia e el drenaje, resección y anastomosis y operación de Hartmann. ¿Qué es todo eso? Sí, já vamos a resumir basicamente. La operación de Hartmann é basicamente lo siguiente, e isso acuérdense porque vai servir para a vida e também para o próximo ano, para sexto, o ano que vem. Bueno, cirurgia de Hartmann é basicamente lo seguinte: quando um paciente tem qualquer perfuração intestinal que seja aguda e que o intestino não foi limpado antes, ou seja, generalmente antes das cirurgias intestinais, o paciente toma um laxante e então se evacua todo o intestino e o intestino queda aí com pouca matéria fecal. Isso vamos a dizer que há uma cirurgia limpia, entre comillas. Então, o mais importante é o seguinte: quando, por exemplo, não sei se acuerdam do presidente Bolsonaro que levou um cuchilhaço aí, o paciente quedou com essa bolsita, que é a bolsa de colostomia. Basicamente, isso ocorre quando o paciente não hizo a prévia preparação do intestino e, por exemplo, rompeu um divertículo ou levou um cuchilhaço, no caso do presidente aí. Então, como temos a matéria fecal e as bactérias do intestino no peritônio, o que se hace é se cierra acá essa punta acá que está generalmente, depende do lugar, pero se cierra a punta que queda do intestino, se cierra isso que é a porção final, ¿sí? A porção final se cierra acá e em la porção que vem, por exemplo, a matéria fecal formada, se põe na bolsa. Essa parte do intestino, depende se é intestino delgado ou grueso, nós vamos fazer uma anastomosis com a piel e aí ponemos a bolsa. ¿Por que se hace isso? Isso se hace justamente porque em los processos agudos, quando se va, por exemplo, o contenido fecal para o peritônio, predispõe a múltiples infecções depois da cirurgia. Então, é melhor fazer isso. Os estudos dizem que é melhor fazer a cirurgia de Hartmann, que é basicamente poner a bolsa, e depois de 3 a 4 meses, fazer outra cirurgia para poner de volta e o paciente vuelve a cagar por el orifício anal. ¿Sí? Então, isso é sumamente importante. Paciente que não tuvo a prévia limpeza do intestino, vai fazer a cirurgia de Hartmann. Sempre se hace isso? Sim, na maioria das vezes se hace isso, por conta das complicações que se dão quando se hace a ráfia, ou seja, se sutura diretamente quando tem um peritoneu que está sucio. Bueno, em urgências, por exemplo, rotura de divertículo ou qualquer outra urgência, nós sempre vamos a Hinchey 3 ou 4. Se pode ser também a sigmoidectomia, que é sacar o sigmoide, a hemicolectomia esquerda, e se hace lavagem de la cavidade por videolaparoscopia e el drenaje. Muita informação. Não é muita informação. É só saber o seguinte: classificação de Hinchey, sim ou sim, isso vai ser pergunta de oral, e Hinchey 1, Hinchey 2, generalmente é antibiótico e observação, depois vai a cirurgia. Hinchey 3 e Hinchey 4, como já está roto, sim ou sim, vai ser a operação de Hartmann, que aí vamos pôr a bolsa de colestomia, e depois, 3 a 4 meses depois, nós vamos a fazer, o cirurgião vai fazer de volta a anastomosis entre essa porção que quedou aí com a bolsa, com a colostomia, vai ser com a ressecção de volta com a região acá, o outro segmento distal. Basicamente isso, é bem sencillo, parece muita coisa, pero não é. Apendicites, e esse creio que é nosso último tema que vamos a charlar hoje.
La apendicitis también nosotros no charlamos de una clasificación que faltó, pero que generalmente se pregunta. Sí, generalmente, esse não é tão frequente como la de Hinchey, pero pueden perguntar isso, que é a escala de Alvarado. Escala de Alvarado para la apendicitis aguda. ¿Para qué sirve esa porquería? Más una clasificación, sí, más una clasificación. En la escala de Alvarado para apendicitis aguda, é basicamente para evaluar se o paciente tem apendicitis aguda ou não, ou se sospechamos de apendicitis aguda. Basicamente é isso, só para complicar um pouquinho mais a vida. Como nós vamos ter que, por exemplo, vem o paciente com a clínica aí de apendicitis aguda, sospechamos de apendicitis, para ter certeza, generalmente, em muitos lugares se hace a escala de Alvarado. Acá em Brasil não se hace muito mais isso, não se utiliza mais muito a escala de Alvarado, por lo que escuché, pero igual se pergunta aí na Argentina, então temos que saber sí ou sí. A escala de Alvarado consta de signos, síntomas e laboratório. O único ponto que vai pontuar, a única coisa que vai pontuar 2 pontos é a leucocitose. ¿Sí? A única coisa que vai pontuar 2 pontos. O restante, a única coisa não. Dolor em face ilíaca direita também pontua 2 pontos, ¿sí? Porque são os mais característicos de uma apendicitis aguda. Se nós não temos dolor em quadrante inferior direito e não temos leucocitoses, ojo, porque pode não ser apendicitis e pode ser, por exemplo, uma gastroenterocolitis. Mas, basicamente, acá vamos volver acá, porque me fui por as ramas. Signos, síntomas e laboratório. O mais importante é o seguinte, generalmente todo vai pontuar 1 ponto, porque é menos específico. As coisas que são mais específicas, como leucocitose e dolor em quadrante inferior direito, ou seja, em face ilíaca direita, nós vamos ter, como são mais específicos, vamos pontuar 2 pontos. Síntomas, migração do dolor, anorexia, náuseas e vômitos, pontuam 1 ponto. Signos, dolor em quadrante inferior direito, rebote, ou seja, Humber positivo e febre, vão pontuar. E laboratório, leucocitose e desviação à esquerda de neutrófilos. Tudo isso, nós vamos pontuar de acordo ao nosso paciente, se ele tem esses signos e sintomas e as características do laboratório, e vamos ver quantos pontos hace nosso paciente. Se, por exemplo, o paciente hace menos de 4 pontos, menor ou igual a 4 pontos, barra a probabilidade de ter apendicitis aguda. Se o paciente hace 6 a 5 pontos, 5 a 6 pontos, pode ser que tenha apendicitis aguda, pero não é diagnóstica. Acá, quando tem 5 ou 6 pontos, nós vamos fazer o paciente ir a ser um ataque. ¿Sí? Esse paciente vai ser um ataque, ou uma eco abdominal e depois ataque. Mais de 7 pontos, alta probabilidade de apendicites, generalmente, só com a eco acá, quando tem mais de 7 pontos, já é o suficiente, e 9 a 10 pontos, quase certeza de apendicites. Acá também vamos fazer a ecografia. Escala de Alvarado, então, é basicamente para ver se nosso paciente tem apendicites, tem uma probabilidade de ter apendicites ou não tem apendicites. E acuérdense de uma cosita, sí ou sí, 5 a 6 pontos, o paciente tem que fazer um ataque. Sim. É basicamente isso, Alvarado, signos e sintomas e laboratório. Bem sencillo, as únicas coisas que pontuam são as mais características, que é leucocitose e dolor em quadrante inferior direito. Basicamente é isso. Qual é o tratamento da apendicitis aguda? Sim, e isso vamos poner muito hincapié acá, porque isso também é pergunta de exame de oral, fundamentalmente. Não existe tratamento médico para a apendicitis aguda. Se não existe, isso já deve estar gravado acá no cérebro, na mão, na testa, na cabeça, em todo. Tratamento de apendicitis aguda sempre é quirúrgico e urgente. Nós primeiro vamos internar o paciente, vamos fazer plano de hidratação parenteral, obviamente, e antibiótico endovenoso profiláctico. Se internar, plano de hidratação e antibiótico. Essas 3 são os pilares do tratamento. Ou seja, antes de ir à cirurgia. Depois, vai à cirurgia. Em la cirurgia, vai ser a ligadura e dissecção do mesoapêndice, que é onde está a artéria apendicular. ¿Necesita saber el nombre de la cirugía? No. En cirugía sí, pero ahora en clínica 1, no. Entonces, se hace la ligadura y disección del mesoapéndice. ¿Cuál es el único caso que yo voy a hacer tratamento inicialmente conservador? O sea, médico. El único caso que yo voy a hacer tratamento conservador ou médico, vai ser no caso do plastron apendicular. Para quem não sabe o que é plastron apendicular, pulse acá arriba. O plastron é uma variante da evolução da
apendicitis aguda, en el cual los tejidos vecinos, el intestino e epiplom, vai recobrir esse processo inflamatório, formando uma massa que vai bloquear a evolução do processo infeccioso, ou seja, vai ser como se fosse uma tuberculose no pulmão, que queda uma cavidade porque nosso corpo formou aí território para não deixar mais sobrepassar a tuberculose. Então, é a mesma coisa acá, pero en un apendicitis, en el apéndice. Los tejidos vecinos tratam de recobrir esse apêndice inflamado para que essa inflamação não sobrepasse essa região. E então vai formar uma massa aí alrededor do apêndice. E esse é o único caso, essa é a única evolução de la apendicitis que nós vamos tratar inicialmente médico e depois vamos fazer a cirurgia. Sim, porque generalmente as apendicitis agudas, a cirurgia alrededor de 24, 42, 48 ou até 72 horas. E no plastrão apendicular, generalmente, é 10, 15 dias depois do processo agudo. Sim, isso é muito importante. Então, inicialmente, o plastrão vai ser tratado de maneira médica, sim, e nós vamos operar as complicações do plastrão, por exemplo, flemones, abscessos secundários à perfuração apendicular, com obstrução intestinal ou sepsis. Aí sim vamos fazer cirurgia. Mas a cirurgia, recordando que é de 7, 10, até 15 dias depois do processo agudo. Então, a apendicite aguda, na maioria dos casos, vai ser feita a cirurgia em poucas horas, depois do quadro iniciado agudo. No caso que o corpo evolucionou bem, ou seja, tratou de deixar isolada essa inflamação, nós vamos fazer a cirurgia depois de alguns dias, que é o plastrão apendicular. E assim é o plastrão apendicular com uma imagencita acá. Basicamente é isso. E bueno, essa foi a classe Plus number 1, ou seja, a primeira classe Plus que nós temos de Clínica 1, de terceira era. Creio que abarcamos aí algumas cositas que faltou nas classes, que são sumamente importantes e que são perguntadas em aos horários. Então, se qualquer dúvida, escrevi-me, sim, e eu estou à disposição para qualquer coisa. Bueno, nos vemos na próxima classe e hasta a próxima classe, obviamente. Muitas bendições a todos vocês.